Finalmente vamos começar a trabalhar com a paginação dos resultados do banco de dados. Nesse caso aqui, nosso banco de dados ainda em memória, então a gente vai ter que trabalhar aqui com uma forma de quebrar esse array aqui de forma paginada. E para construir isso, eu vou usar uma ferramenta aqui, caso um sistema que ele tem aqui na internet chamado StackBlitz, que eu posso gerar vários tipos diferentes de projetos. Eu decidi fazer por aqui até para poder mostrar para vocês, porque eu não vejo muita gente comentando esse StackBlitz, eu acho ele bem interessante, porque a gente consegue criar a grande maioria dos projetos, não é qualquer também é exagero, mas grande parte dos pequenos projetos que a gente queira criar, dá para fazer por aqui, de forma bem fácil, bem direta. Ele já tem aqui vários bundles prontos, por exemplo, para trabalhar com Nest, para trabalhar com front-end eu tenho o React usando TypeScript, o Vue, são várias opções aqui, e o mais legal é que o site é gratuito, para vocês fazerem os projetos sem trabalhar com time, e para quem vai trabalhar com time tem a questão do pricing aqui, mas não é o nosso caso. O que eu vou fazer é gerar um arquivo aqui, um novo projeto, né, no caso, node new, porque ele vai gerar para mim o mínimo necessário para poder rodar esses testes aqui com você. Eu poderia fazer aqui também, né, gerar um arquivo e ir testando aqui no console, mas eu achei legal mostrar essa ferramenta porque eventualmente vocês podem querer montar alguma coisa aí rápida, assim, só para testar. Eu costumo usar esse aqui muito para mock, principalmente no iPad, né, que não dá para programar muito bem no iPad, mas, quer dizer, não dá para programar no iPad, mas esse site funciona legalzinho, exatamente igual aqui no computador no iPad. Então eu consigo vir aqui e rodar um projeto como se eu estivesse executando ele localmente. E quando vocês conectam na conta do GitHub de vocês, também dá para rodar o projeto. Dependendo da estrutura que vocês fizerem, é possível executar o projeto por aqui também. Então o que a gente vai criar aqui, né? Depois que eu gerei aqui um projeto novo, vou mostrar que eu passei um pouco rápido, eu vim aqui em Vanilla e selecionei esse Node New aqui, só para ele executar para mim o mínimo necessário para poder conseguir ter o Node rodando. Vocês podem ver aqui, inclusive aqui no meu package, ó, que não tem nada, simplesmente é nada, só que eu tenho um Node aqui nesse terminal. Vou apagar isso aqui, vou colocar um console log aqui, hello, só para a gente ver, e vou rodar o node --watch index, para ele ficar executando no modo aqui de watch, né? Qualquer alteração que eu fizer ele automaticamente muda aqui, e se eu coloco aqui qualquer coisa nova, ele automaticamente recarrega para mim, eu nem preciso salvar o arquivo, tá? Vocês podem reparar que está com a bolinha aqui, muito similar ao que acontece no VS Code, né? A interface aqui inclusive é muito inspirada no VS Code, mas se eu modificar, só de modificar sem salvar, é só esperar aí uns meio segundo que ele automaticamente faz o refresh aqui para mim. Então o que a gente vai construir aqui? Const database, eu vou ter um database, um array vazio, que é o que eu tenho aqui, e eu vou injetar dentro desse array alguns valores aqui, somente para a gente começar a fazer a paginação. Para isso eu vou usar um for const index of array.from, eu quero construir um array com uma posição aqui com 37, esse número 37 eu quero um número ímpar justamente para poder mostrar um caso para vocês, e eu quero que retorne daqui de dentro, eu posso pegar os values e o index, eu quero que ele retorne para mim um index. Esse valor i aqui, ele está passando para cá, para esse index, e dessa forma eu consigo vir aqui no database e dar um push desse index. Se eu venho aqui embaixo agora e consolo o meu database, vocês vão ver aqui que eu tenho um database com 37 itens, começando do 0 e até o 36, porque o array começa na posição 0. Ok, o que eu quero fazer? Eu quero paginar esses resultados de 5 em 5 entregas, né? No nosso código lá vai ser um pouco mais, mas eu vou fazer de 5 em 5 aqui para não ficar eu não precisar de criar um array muito grande e ficar fácil de vocês visualizarem aqui no terminal. Qual que vai ser o método, então, que eu vou utilizar de arrays do JavaScript para poder fazer isso? Vou usar aqui o console log para poder paginar, então eu vou colocar aqui, ó, página 1, eu vou ter o database.slice, e aí se vocês repararem aqui, como que o slice funciona? Eu tenho uma posição inicial e uma posição final. O que eu quero? Eu quero que ele comece da posição 0 e vá até a posição 5. Dessa forma, ó, ele vai pegar do 0 e até o 4 aqui na posição, ou seja, ele deixa de incluir o último elemento aqui que eu passei e entrega para mim 5 elementos desse array, então indo do 0 até o 4. Para eu fazer a página 2, como que seria?
Então eu começo do 5 e vou até o 10. E aí, mais uma vez, ele vai pegar o primeiro elemento aqui, que é o 5, e vai desconsiderar o último elemento desse 10 aqui. É sempre ele menos 1, né? O 5 menos 1, que é 4, 10 menos 1, que é 9. Então aqui eu já tenho as duas paginações que eu vou começar a trabalhar baseado nelas para vocês entenderem a conta que eu vou fazer, que não é nada complexo, mas é legal mostrar aqui com esse exemplo. Primeiro, eu vou ter uma constante aqui, página, que ela inicialmente vai ser a página 1. E eu vou ter uma outra constante aqui, per page, que vai ser a quantidade de elementos que eu quero que seja exibida em tela. Então eu quero simular esse primeiro caso aqui, ó, com vocês. Então eu vou colocar console log aqui, paginated, e vou passar esse database.slice na página e no per page. Vamos ver se eu vou ter o mesmo resultado. E aqui eu não tenho porque ele começou da posição 1 e foi até o 5, então o final aqui está parecido, ó, mas o começo não tá. Vou comentar a página 2 aqui só para a gente ter os dois colados. Ó. Podem ver que não está batendo aqui o primeiro elemento. Aqui é 0 e aqui está 1. Vou pegar esse cara, recortar daqui, vou colocar numa nova variável aqui chamada result, e vamos consolar esse result para ficar mais fácil aqui fazer as contas. Beleza. Então, vocês podem ver que eu não tenho aqui o mesmo resultado. Vou consolar também o meu page e o meu per page. Só colocar eles dentro de chave aqui para ficar fácil de enxergar também aqui embaixo. Ó. Então, ó, eu tenho a página 1. Vou colocar assim, vai ser melhor. Página 1, per page 5. Só que aqui eu preciso do 0. Então, qual conta que eu vou fazer? O meu start vai ser igual a minha página menos 1. Dessa forma, se eu coloco a página 1 como sendo a página inicial, o meu start aqui vai ser o 0. Então, se eu venho aqui agora e mudo o page aqui para start, está começando no 0, e eu vou ter o meu end. Então, const end vai ser igual ao per page por enquanto. Daqui a pouco a gente também vai corrigir esse cara aqui que vocês vão ver um problema. Então, se vocês olharem aqui agora, eu tenho um start no 0 e o end no 5, exatamente como eu estou fazendo aqui, ó, 0 e 5. Então eu vou passar esse start para cá e esse end para cá. Tá aí, a gente já conseguiu fazer a paginação da primeira página. Agora vamos fazer a segunda página. Então eu vou comentar isso aqui e eu vou mudar aqui de página 1 para página 2. E aí eu vou ter um problema, porque agora vocês podem ver que o meu start começa com 1 e o meu end começa no 5, não é isso que eu quero. Para funcionar a página 2, eu preciso que ele esteja na posição 5 aqui e o meu final seja 10. Como que eu calculo isso então? Qual que é o valor da minha página hoje? É 1. Para ele começar no 5, eu preciso multiplicar esse valor pelo meu per page, que é a quantidade de elementos que eu tenho em tela, que eu quero que seja exibida em tela. Então, a partir de agora, lá, o meu start começa no 5, exatamente o que está aqui, e o meu per page também precisa ser deslocado para o 10. Qual que é o valor do per page agora? Ele é 5. Então eu vou multiplicar o meu per page pelo número da minha página. Dessa forma, eu tenho a página começando no 5 e finalizando no 10. E aí agora eu tenho a paginação da página 2 também. E assim agora eu consigo fazer qualquer página, né? Se eu passar, por exemplo, a página 3 aqui, ele começa da 10 e vai até a 15, mostra para mim os 5 elementos. E assim por diante, né? Vou colocar a página 5 aqui, eu consigo paginar todos os resultados possíveis. Além disso, o que eu quero aqui de trazer de resultado para mim, né? Eu quero que no meu retorno da função eu tenha o valor total de páginas que eu tenho possível dentro dessa conta aqui. Então eu vou ter uma variável aqui chamada totalPage, que eu vou precisar mover para cá, porque vai ser depois do cálculo, né, das páginas. O que eu vou fazer? Eu vou ter o total de registros desse array dividido pelo número de registro que eu quero por página. Então, se eu venho aqui e faço uma conta chamada database.length dividido pelo per page, eu vou ter um número de páginas aqui. Então, vamos colocar aqui. Vocês vão ver, ó, que eu tenho um total de página igual a 7.4. E aí,
poxa, não tem como eu trabalhar com números quebrados nesse caso, né? Eu preciso que seja um número exato. Aqui eu tenho 7 páginas e uma parte dos resultados vai ser exibido numa próxima página. Para isso, eu vou envolver esse cara aqui no math.cu, que é uma função do JavaScript que arredonda para cima os valores. Então, ó, agora eu tenho 8 páginas, e se eu tentar fazer o resultado agora aqui, por exemplo, na página 8, vocês vão ver que eu exibo apenas 2 resultados, mesmo eu tendo um per page igual a 5. Na página 7 vai exibir 5, e o restante daqueles resultados que não foram exibidos vai ficar na última página, que é a página 8. Ok, então além disso, eu vou pegar esse database.length e criar uma outra constante aqui chamada results, ou pode ser registers também, melhor, registers, que é o número total de registros que eu tenho no meu database, que é simplesmente a contagem, né, de dados que eu tenho ali dentro. E aí eu já tenho aqui as informações que eu preciso para poder montar o objeto que eu quero que seja entregue no final da minha função. Qual que vai ser esse objeto? Vou colocar aqui, vou tirar esse console log e eu quero esse formato aqui. Eu quero que tenha um objeto, que ele mostre para mim qual que é a página inicial, então vai ser o page. Além disso, eu quero o per page, né, qual é o item que está sendo passado pelo usuário. Quero que ele me mostre a quantidade de registros, então registers. O objeto está sendo montado aqui embaixo. Ó. Quero que também venha para mim qual que é o total de páginas, né? Qual que seria a última página. Eu posso colocar, por exemplo, last page igual a total page. Então agora eu sei que eu tenho 37 registros, e se eu exibir esses registros de 5 em 5, a minha última página vai ser igual a 8. E eu quero o data, que é de fato o meu result aqui. Então, ó, se vocês olharem no objeto, eu tenho qual que é a página que eu estou, quantos registros por página eu quero exibir, o número total de registros, baseado aqui no que foi montado desse array, a última página baseado no número de registros que eu quero que seja exibido por página, e o final aqui, o data. Se eu venho aqui, por exemplo, e coloco 1, então ó, a página inicial, vamos tirar esses outros comentários aqui, né, só para ficar fácil agora de entender. Vou tirar os outros console, e aí eu tenho ó, página 1, por página igual a 5, número de registro 37, a última página aqui no caso vai ser a 8, e o número de itens que eu tenho aqui baseado nesse per page. Se eu venho aqui, por exemplo, e falo, olha, eu não quero 5, eu quero 8, o número de páginas agora vai mudar, vai ser 5, ele está exibindo 8 registros para mim, e eu estou na página 1, sendo que a última página aqui vai ser a 5. Se eu for então para a página 5, ele mostra para mim aqui a última página com o restante dos registros que sobraram ali no final. Mas se eu passar aqui 6, eu vou ter que eu estou na página 6, mas a última página é 5. Então eu também quero tratar esse caso aqui. Eu já vou deixar isso pronto para a gente fazer no teste lá. Então o que eu quero que aconteça nesse caso? Antes dele fazer essa conta aqui, deixa eu ver onde eu posso colocar. Vou tirar esse console daqui que eu não preciso mais. Posso colocar aqui, ó. Se o meu page for maior que o total page, eu quero que ele lance para mim um throw, new error, e coloque uma mensagem, por exemplo, invalid page, last page igual ao total pages. Vamos salvar, vamos ver qual que é o erro que está dando aqui. Só tem um problema que esse cara ele não me mostra qual que é a falha, tá? Eu tenho um problema nesse... A única coisa que esse Stack Blitz aqui me atrapalha é que ele não me mostra onde está acontecendo a falha. Mas na verdade aqui está claro o problema aqui, ó. Erro, invalid page, last page igual a 5. Ele só exibiu, eu só estava com o scroll muito baixo aqui, eu não consegui ver a mensagem. Então ele tá estourando esse throw aqui para mim, né? Tá mandando uma mensagem de erro no terminal, falando que a última página aqui no caso é 5. Se eu passar aqui 5, ele exibe para mim novamente os resultados. Então vai ser isso aqui que a gente vai montar. Eu vou alterar isso aqui para last page, que aí eu não preciso fazer uma transformação aqui, né? Fica mais fácil. Então aqui eu vou colocar como data. Vou tirar esse data daqui. E aí ele está falando que o total page não foi definido, porque agora é last page. Então aqui last page também.
Pronto. Então, aqui está o código aí que a gente vai trabalhar em cima dele na nossa função de fato lá na paginação. Quando a gente for trabalhar com o controller, eu vou precisar de ter um pouco mais de cuidado. Esse vídeo vai ser longo, na verdade vocês já viram aí, né? Porque com certeza o tempo já mostrou que ele é um pouco longo, apesar do tempo do tópico ser só paginação, tem algumas pegadinhas que a gente precisa tratar quando se trata de vir aqui, por exemplo, com os dados vindo da URL. Então vamos voltar para o nosso código para a gente implementar isso aqui. Voltando aqui para o código, então, eu vou vir aqui e vou rodar um teste para ver se está tudo funcionando, tudo rodando. Vamos criar uma nova branch aqui, então 08, pagination, só para organizar o código para vocês. E aí a gente vai alterar aqui, começar pelo teste de integração. Na listagem eu quero que seja exibido esse formato aqui, ó. Então eu já vou até copiar daqui, passar para cá para a gente ter uma ideia, né, do que eu quero de resultado, deixar ele comentado aqui. E aí a gente vai fazer as alterações. Então a primeira coisa, eu vou gerar aqui uma série de dados. Eu não precisaria gerar muitos dados, mas só para a gente ter uma paginação funcionando com certo critério, eu quero ver se de fato chegou esse usuário lá ou não chegou, eu vou fazer umas mudanças aqui. Então aqui eu estou criando os usuários com esse John Doe, John Tree, eu vou mudar isso aqui. E a gente vai fazer aquele mesmo for que nós fizemos aqui, ó. Copiar ele daqui, passar para cá. E a gente só vai alterar alguns casos aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que aqui dentro eu não vou ter esse database, eu vou ter um usuário de fato, e o nome desse usuário aqui, eu vou criar ele com um artifício aqui, que eu quero passar um index para cá. Então, eu vou ter John 0, John 1, John 2, John 3, de acordo com o que foi criado aqui pelo meu index. E aí, logo em seguida, eu vou injetar esse usuário aqui no meu banco de dados. Vou tirar daqui, passar para cá. E tá aí, agora a gente já tem 37, né, usuários injetados. O John 0 vai até o John final. Como aqui eu estou passando direto pelo banco de dados, o e-mail aqui não está sendo testado, tá? Por isso que eu consegui injetar todos aqui, nesse caso, com o mesmo e-mail. Porque eu não estou passando pelo controller, né? Ou controller não, pelo use case que está fazendo aquela checagem aqui no create. Eu estou checando primeiro se ele encontrou um usuário pelo e-mail, e aí se ele encontrou, ele não deixa cadastrar. Mas aqui nesse caso eu estou fazendo direto um repository.save, então é uma inserção direta no banco de dados, sem passar pelo meu use case. Mas se vocês quiserem também deixar, né, sem esse problema aí, eu posso vir aqui e mudar e falar que o e-mail vai ser também considerando o index. Então agora vai ser John 0, John 1 até o John 37. Ok, primeira coisa, vamos tirar sempre a primeira coisa, né? Eu estou aqui na aula 200 já e venho com essa primeira coisa. É um vício meu de linguagem, eu não sei como resolver isso. Vamos rodar o teste aqui com o nosso only, para a gente manter aqui teste menos only watch. Ele está passando por enquanto porque ele simplesmente está executando esse teste aqui, mas se eu venho aqui e dou um console log, para vocês verem o que está chegando, vamos ver o que tem lá. Olha só, eu tenho aí um array gigante com os meus usuários. Então, John 0, John 1, John 2, John 3, e a gente quer paginar isso aqui agora. Então, como que eu vou fazer aqui para paginar? Eu quero o seguinte, se eu não passar nenhum dado no meu execute, eu quero que, por padrão, os resultados dessa página venham paginado com no máximo 15 registros. Então eu quero que o meu output.length, vamos já passar aqui, ó, without pagination. Então eu quero que o meu expect output.length, length, pode ser assim, output.toHaveLength, igual a 37. Mas não é o meu output qualquer, né? Meu output.data, no caso, que são os resultados que estão dentro aqui do meu data. Se eu salvar e descer, eu já vou ter uma quebra aqui, porque eu não quero 37, eu quero 15. Então ele já vai falhar, porque ele, ao invés de receber 15, ele está recebendo 37. Então a gente vai voltar lá no nosso use case e vai começar a transformar esse dado aqui, né,
para que ele faça essa inserção do jeito que eu quero. Só que o correto de paginação não é acontecer no meu use case, é lá no meu repository. Por quê? Pensem só, eu vou fazer uma busca no banco de dados trazendo 1 milhão de registros e depois em memória eu vou fazer essa paginação? Não faz sentido, né? Eu vou gastar recurso de máquina desnecessário para isso. Sendo que eu posso simplesmente já fazer a consulta no banco, falando, olha, eu quero 15 registros e ele vai já trazer para mim esses 15 registros sem eu precisar de ficar fazendo consumo aí de registros ou de memória da própria máquina. Então, para tratar isso, eu vou precisar fazer isso no meu, aqui na minha infra repository memory. Então, bem aqui, onde eu estou fazendo a listagem, eu vou fazer aquele tratamento, que é esse aqui, para que as coisas funcionem como deve. Então, vamos vir aqui, vou copiar essa parte aqui toda. Inicialmente, né, a gente está fazendo o primeiro teste passar para depois fazer ele refatorar, né? Com o TDD a gente faz assim, primeiro faz o teste passar, depois faz as correções. Então, vou colar aqui em cima só para a gente ter uma referência, comentar aqui também. E aí a gente vem brincando aqui. Então é o seguinte, ó, aqui está o meu getUser, que seria aqui no caso esse database slice que eu estou usando aqui. O database é o meu getUsers. Então eu vou passar aqui, ó, page igual a 1, per page igual a 15. Não esquente a cabeça, por enquanto vai ficar hard-coded mesmo, mas a gente vai tratar daqui a pouco. Então, aqui eu também vou ter o meu start e meu end. Aqui eu vou ter o meu register. O meu register aqui no caso vai ser o this database. Então é isso aqui, ponto .length. E o last page vai ser exatamente essa conta aqui que a gente fez lá atrás. Agora, aqui no meu data, onde eu estou pegando o getUsers aqui, eu vou usar, nesse caso, essa conta aqui. Ó. Então, o getUser vai ser thisdatabase.slice. Posso tirar daqui. E aí ele já está montando para mim, baseado nessa paginação. Last page não está sendo utilizado aqui, porque a gente não está retornando. E o que eu quero retornar de dentro do meu repository? Esse objeto. Então, se eu venho aqui e faço isso, sendo que o data aqui agora vai ser o meu users, aqui, e o meu page vai ser, deixa eu ver o que ele está falando de errado aqui, page não existe no type users. Ah, tá. Por que isso aqui está falhando agora? Eu já tenho aqui o resultado que eu quero. Se eu volto, o teste continua falhando, mas essa função aqui, repare que ela está retornando um array de usuários. Então eu preciso modificar também, lá na minha interface, o retorno dessa paginação. Isso aqui tem que ser diferente desse padrão que está vindo aqui agora. Eu preciso que ele entregue para mim esse formato aqui. Então eu vou copiar, vamos voltar aqui no meu user repository, que é a interface. Vou colocar aqui um export type paginated results, só para a gente ter aqui de onde começar, né? Venho aqui, qual que é a minha página? Qual que é o formato que ela vai me retornar? Vai ser um number. Qual que vai ser o per page? Vou tirar essa vírgula daqui. Per page também é um number. Meus registros aqui também é um number. Last page, number. E o meu data, eu não sei o que é, né? No caso aqui vai ser users, mas eu vou colocar um array de alguma coisa, que vai ser de fato um retorno que hoje vem isso aqui, né? Se eu olhar aqui vai ser um array de usuários. Então eu vou colocar um n aqui inicialmente, mas nós vamos tratar também, eu já vou resolver de uma vez, na verdade. O que eu vou usar aqui? Vou usar eu vou usar um generic aqui para resolver esse caso. Então, ó, como que eu faço isso? Eu quero que, além de chamar esse paginated result, eu vou ter aqui um generic, que é um t, e o meu data vai ser um array desse genérico aqui, que no caso é o t. Vou passar esse paginated result aqui para dentro. Ó. Eu quero que o meu list retorne esse paginated result,
E qual que vai ser esse data aqui? Vai ser o meu users aqui, ó. Exatamente esse users que eu estava passando como valor antes, né? Antes era um array desse users, agora o data aqui vai ser um array desse users também. Se eu volto na minha, de fato, a minha implementação, eu preciso mudar isso aqui, porque agora ele está falando que essa propriedade list aqui, ela não está batendo mais, né? Esse método não está batendo com o que eu coloquei aqui dentro. Vou copiar isso aqui, vou passar para cá, copiando apenas a minha tipagem, trago e aí já está funcionando aqui sem nenhum problema. Então, ó, eu tenho page, per page, registers, last page, o data aqui no caso são os meus usuários aqui que eu fiz o push de acordo com a inserção que eu tinha feito antes, né? Bem antes eu só tinha esse users aqui sendo retornado. Opa, coisa errada aqui. Agora a gente precisa voltar lá no nosso list users para testar isso aqui, né? Fazer funcionar. Então, olha só. Aqui está me dizendo que esse getResults aqui não é um array, então eu não consigo fazer esse for, porque dentro dele eu tenho um ponto data agora. Aí, dentro desse ponto data, eu consigo fazer o for. E aí, se vocês observarem, eu já tenho aqui, a coisa voltou a funcionar, né? Estou pegando esses registros aqui, só salvei, ele está fazendo o push para cá e está exibindo para mim aqui, que agora está passando o meu teste. Só que só está passando porque eu pedi para ele trazer para mim o resultado com 15 registros por padrão sem a paginação. E o que eu quero de retorno é tudo isso aqui, ó. Então eu espero que o meu output, vou copiar isso aqui, output.page to equal, ou to be, né, no caso aqui como é um número posterior, poderia usar o to be, mas a gente está trabalhando com to equal em várias partes, vou deixar o to equal, seja igual a 1, e o per page seja igual a 15. Como eu não estou paginando, eu quero que o default seja isso aqui. Além disso, eu quero... Não vou colocar registros aqui, deixa eu ver, posso colocar registros, porque esse caso aqui eu estou fazendo a construção do meu repository em tempo de execução para cada teste unitário, então aqui ele vem zerado, eu faço a injeção aqui, então sempre vai vir um array zerado para poder fazer essa parte inicial aqui com os 37 registros. Então eu não vou ter aquele problema quando eu estou fazendo o teste pelo end-to-end, né, que um banco de dados, ou um teste anterior acaba influenciando no resultado do outro teste. Então eu posso colocar também aqui os meus registros, seja igual a 37, que é exatamente o número que eu passei aqui. E eu quero que, qual que é o último bloco? O last page aqui, expect output.lastPage seja igual, vamos ver aqui qual que vai ser o last page, né? Se eu passar aqui, por exemplo, 1 e aqui 15, então o meu last page aqui no caso vai ser um 3, ó. Então vem aqui, volta para cá, meu last page to equal a 3. O teste vai falhar, né? Porque todos esses itens aqui não foram exibidos. E aí a gente mais uma vez volta lá para poder corrigir. Vem aqui no meu repositório em memória, por enquanto ele está funcionando, mas eu estou fazendo toda essa parte aqui, ó, da checagem da página, do per page, do lado do meu repository. Eu vou precisar transferir parte dessas contas aqui lá para o meu use case, de forma que eu consiga pegar qual que é a página, qual que é o per page, antes mesmo de mandar isso aqui para dentro do meu repositório. Então essa conta aqui, ó, que é essa start e esse end, eu vou remover daqui, vou levar lá para o meu list users, vou passar aqui em cima, e agora eu também vou ter uma mudança aqui no meu output. O que vai ser de retorno aqui do meu output, né? Muito similar ao que eu estou retornando aqui para o meu repositório. Então vamos voltar aqui, colar isso aqui, eu vou ter um data aqui por enquanto. Opa, colei no lugar errado, né? Cola aqui, esse data aqui vai ser do tipo user data. Então por enquanto ele já começou a reclamar falando que não está funcionando o que eu preciso passar aqui,
né? Ele está pedindo registros que eu não tenho, ó, page, per page, registers. Inclusive eu posso fazer a mesma manobra que eu fiz aqui, ó, posso colocar aqui um T e passar um T para cá e falar que o meu output agora pede um generic que é do tipo user data. Passo aqui. E agora eu preciso corrigir esse retorno. Então a primeira coisa que eu preciso passar aqui, né, é o page. Então vou passar o page para cá. Além disso eu preciso passar o per page. Para o mouse aqui ele está pedindo ainda o registers. E aí como que eu vou recuperar esses registros? De dentro do meu get users eu tenho get users ponto, registers vai ser get users ponto registers, porque essa informação já vem do banco de dados, é a contagem de linhas do banco de dados que eu tenho. Além disso, o que está faltando passar? A propriedade last page, que também vem do meu get users, então last page, get users ponto last page. Mais uma vez eu preciso dessa informação vindo de lá, porque a contagem de registros estão acontecendo dentro do meu repositório. É aqui que eu conto a quantidade de registro que tem baseado no número de registros que existe no meu banco de dados. Né? Quando a gente estiver trabalhando com um banco de dados real, eu vou fazer um count, pegar esse valor e aí de fato fazer a conta aqui. E aí vocês podem ver que eu já comecei a ter problemas aqui, né? Tem um page, o per page quebrando aqui, a gente vai precisar de fazer alguns ajustes aqui também. Volto aqui para minha listagem. E aí eu vou precisar passar o meu start e meu end aqui, que são as contas que eu estou fazendo, né, para saber qual que é a página inicial e qual que é o número de registro, para dentro da minha busca de fato aqui da minha listagem. Se eu volto aqui, ó, no meu list, então eu vou precisar receber qual que é o start e qual que é o end. Os dois são numbers, então number e number. Venho aqui no meu repository memory. Passo agora aqui, eu tenho um start, que é um number, e um end, que é um number. Na verdade não, aqui não é start e end, eu errei aqui. Aqui é o page e o per page que eu tenho que receber, porque é com base nele que eu vou fazer o cálculo do meu last page. Vamos voltar aqui. É normal, tá? Confundir, isso faz parte. Vou passar aqui então o page e o per page. Esses dois caras agora vão ser utilizados lá na minha listagem, na busca no banco de dados, para poder calcular aqui qual que é o meu, de fato, né, os dados que eu preciso buscar dentro aqui da minha listagem. Nossa, tá muito ruim. Tá muito ruim, tá muito confuso.
Dando sequência aqui então no nosso projeto aqui da API de usuários, que já tem 200 vídeos, agora a gente vai tratar da paginação de resultados. Antes de fazer qualquer mudança no código, né, vamos checar aqui primeiro para ver se os testes estão funcionando. Então tá tudo rodando aí, os 24 testes passando, mas a gente precisa, né, mais uma vez, melhorar um pouco o retorno desses testes aqui em alguns casos e também o retorno dessa função de listagem aqui, que hoje, o que está acontecendo aqui, né? Eu simplesmente faço uma busca no meu banco de dados e trago todos os resultados que tem lá. E isso pode ser um problema dependendo do tamanho do banco. Suponhamos que eu tenha aí mais de 1 milhão de registros, ou tenha, sei lá, 1 bilhão de registros. Se eu não paginar isso aqui, isso vai fazer com que a busca nesses dados seja bastante morosa, né? Ele vai demorar a trazer esses resultados para mim. Para poder fazer a escrita desses testes iniciais aqui, antes de vir direto fazendo os testes e tudo, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, chamada Stack Blitz. Eu vou até voltar ela toda aqui para vocês verem o que é. Esse aqui é um site, então é um SaaS, um Software as a Service, na qual vocês conseguem montar vários projetos aqui de vocês, caso vocês queiram. Tem vários tipos de tecnologia aqui. Ele é gratuito, tá? Para poder fazer essas partes iniciais. Caso vocês queiram pagar, vocês podem, mas não precisa. E se vocês vincularem também a conta do GitHub de vocês, o projeto que vocês criarem fica salvo. É bem legal. Então aqui dentro do Vanilla, eu tenho algumas opções aqui, por exemplo, Node, o próprio HTML, JS, CSS puro aqui. No back-end eu tenho algumas ferramentas, Nest, Express, front-end eu tenho React, Angular, tem várias coisas legais aqui para poder começar um projeto. E eu vou usar aqui no caso o Node só para ter uma forma de consolar aqui bem tranquila, sem muito estresse. Eu poderia fazer também aqui diretamente no próprio código aqui do projeto, mas eu queria mostrar essa ferramenta aqui, então é um bom momento para poder mostrar. Vou colocar um console log aqui, só para a gente ver como ela funciona. Se eu venho aqui embaixo, rodo node --watch index.js, para ele ficar em execução aqui com o modo watch, né? Se eu alterar qualquer coisa, ele automaticamente já reflete aqui. Só de eu mudar aqui o valor, não preciso salvar, ele já reflete o resultado aqui embaixo. Caso eu queira salvar, é Ctrl S ou Command S para quem está no Mac, mas eu não preciso aqui, eu posso ir escrevendo sem salvar, ó, ele automaticamente faz o refresh aqui para mim. Só esperar aí 1 segundo mais ou menos, ele vem e atualiza o terminal para mim. O que a gente vai montar aqui então? Eu quero um banco de dados aqui, database, igual um array vazio. Nós vamos simular esse banco que está aqui em memória. Mas sem precisar do usuário, vou fazer um banco mais simples aqui, só para a gente entender primeiro como que eu vou tratar essa paginação do lado do array, como a gente não está trabalhando com banco de dados real ainda, para depois a gente fazer isso quando tiver com o Drizzle instalado, vai ser mais simples porque é só usando queries ali do próprio Drizzle para resolver. Mas é legal fazer esse array aqui porque, como a gente está fazendo todos os testes em cima do array, não seria legal eu deixar o array descoberto desse teste. Vamos montar aqui então um array com algumas posições. Então eu vou ter aqui um const index of array.from, e aqui eu quero que ele tenha um length de tamanho 37. Eu quero um número ímpar porque eu vou mostrar para vocês um problema que vai dar se eu não arredondar o número. E eu quero que, como retorno, aqui eu tenho a opção de retornar o value ou o index, e eu quero que ele retorne um index para mim, para esse index daqui. E aí eu vou vir aqui no database.push e injetar esse index. Se eu tenho um console log agora aqui no meu database, vocês vão ver que está aqui todos os registros do 0 até o 36, né? Lembrando que o array começa do 0, então eu tenho 37 itens aqui dentro desse array. Como que eu vou paginar esses resultados? Então, const page, vou colocar console.log, page 1, eu vou utilizar o slice do array para isso. Então, database.slice, eu quero que ele comece da posição 0 e vá até a posição 5, por exemplo. Então, ó, vocês podem ver aqui que eu tenho 5 resultados, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 5 resultados, que é exatamente a distância aqui que eu pedi. Lembrando que o último número aqui é sempre ele menos 1, tá? Então, tá indo do 0 até o 4, ó, exatamente o que vocês estão vendo aqui embaixo.
Então essa vai ser minha página 1. A minha página 2 aqui, então, como que eu faço ela? Ela começa da posição 5 e vai até o 10 aqui. Então é do 10 menos 1, 9. Então começa do 5, vai até o 9. Vou comentar essa segunda linha aqui e vamos criar aqui uma variável chamada page, que vai ser a página 1, e um const per page, que vai ser 5. Ou seja, eu quero pegar os registros da página 1 e quero que exiba para mim 5 registros. Vou recortar esse cara, colocar aqui em cima. Vou gerar um novo aqui, chamado paginated. Só para a gente ir acompanhando aqui qual que é o efeito dessa conta que eu preciso fazer para paginar resultados do meu array. Se eu passar esse page para cá, vou ter um problema, porque como ele não começou do zero, tá vendo que ele pulou aqui o primeiro registro? Então ele saltou, ele começou do 1, que é exatamente o que eu passei aqui, e foi até o 4 aqui, que é sempre o número menos 1, né? O n-1 para o per page. O final deu certo, mas o começo não funcionou. Então eu vou gerar uma nova variável aqui chamada start, que vai ser o meu page-1, e o meu const end, que vai ser o meu per page. Por enquanto vai funcionar para a primeira página, mas não vai funcionar para as próximas páginas. Vamos construindo aos poucos para ver aqui o resultado. Então, ó, agora funcionou. Vou consolar aqui também esses dois caras, só para a gente ver aqui os valores que eles estão recebendo, né? Então o start aqui está com o valor igual a 0 e o meu end está com o valor igual a 5. Exatamente o que eu passei aqui nesse slice. O que acontece então se eu vier aqui agora e pedir para exibir a página 2? Então olha só, o meu start agora está valendo 1, o meu end está valendo 5 e o resultado aqui está diferente do resultado que eu espero aqui na página 2. Para isso eu vou precisar fazer uma conta aqui, que não é nada difícil. Então, qual que é o resultado que eu espero aqui na página 2? O primeiro cara aqui precisa ser 5. Qual que é o valor que está vindo no meu start? 1. Então basta eu multiplicar esse cara aqui pelo número de registros que eu quero por página. Então per page aqui, ele passa a ser 5. E o meu end aqui, que é o per page, qual que é o valor que eu quero? A minha página vezes o meu per page. Minha página é 2, per page é 5, 2 vezes 5, 10. Então agora eu tenho exatamente esse número aqui. Se eu passar aqui 1, ele volta a ser 0, porque página é 1, menos 1 igual a 0, 0 vezes 5 é 0. E aqui o page é igual a 1, vezes o per page, que é 5, 1 vezes 5, 5. Dessa forma eu consigo paginar os resultados aqui de forma bem tranquila dentro do meu array. Só que eu tenho um array com 37 posições e eu quero saber qual que é a última página desse array. Eu quero saber qual que é a last page aqui. Então vamos calcular também esse last page. Vamos criar uma nova variável aqui então, last page vai ser igual ao quê? O número de registros que eu tenho no meu banco de dados dividido pelo número de registros que eu quero exibir em tela. Então, se eu venho aqui, ó, até antes do last page, né, vamos colocar aqui const registers, que vai ser o meu database.length. Aqui eu tenho o número total de registros. Vou até colocar ele aqui, ó. Ó, meu registros aqui é 37. Vou mover esse console aqui para baixo, porque ele vai ser exatamente o que eu quero exibir depois como resultado lá no meu código original, né, do projeto de fato. Então, ó, aqui eu vou ter a minha página, aqui é a minha per page, que é o número de registros que eu quero por página, o número total de registros que eu tenho no banco de dados como um todo, qual que é a minha última página, nesse caso aqui vai ser o meu número de registros dividido pelo o meu per page. Então, se eu venho agora e passo aqui esse last page, eu vou ter a minha última página aqui, que está vindo o resultado 7.4. É um problema porque a gente não consegue trabalhar com paginação em números quebrados, né? Então, eu preciso arredondar esse número aqui para poder pegar os últimos registros. Então, se eu olhar, por exemplo, o
last page, aqui está falando que é 7.4, se eu vim aqui e passar 7, ele está mostrando até o 34, se eu passar 8, ele mostra para mim os 2 últimos registros lá que estão sobrando, né? Para arredondar isso, eu vou usar uma função do JavaScript, que é o math.ceil, que ele arredonda para cima o número que veio com casas decimais, né? Então aqui, ó, agora ele está mostrando para mim, ó, página 8 per page, né? Vou passar aqui o 1 de novo, para ficar fácil. Página 1, eu quero por página 5, o número total de registro é 37, e a última página vai ser aqui, no caso 8, baseado no número de registros que eu quero por página. Se eu alterar, por exemplo, aqui para 10, vocês vão ver que automaticamente, ó, o número de páginas mudou. Então eu tenho 10 registros por página, na minha última página eu vou ter apenas 4 registros. Então se eu venho aqui na página 4, paginated, peraí, 5, 10 registros por página, 37, né? Não sei onde é que eu tirei, 30, 37 menos 34, oh meu Deus, são 7 registros, tá certo, até me confundiu aqui agora. Beleza, tá funcionando até aqui, e eu também quero que essa conta aqui que está sendo feita, né, o slice, ele vá para uma constante chamada data, e aí o retorno disso vai ser passado para cá. Então, ó, esse é o resultado que eu quero que seja exibido quando eu faço uma busca no meu banco de dados, né, quando eu chamo o meu método de listagem. Vou tirar esse console log daqui, esse daqui também. Vamos deixar aqui só para referência. Esse é o formato que eu quero que saia. Só que, ao invés de 10, eu quero que o mínimo de registros necessários para serem exibidos seja 15. Então, se o usuário não passar nenhuma informação de paginação ou de quantas páginas que ele quer que seja exibido, sempre vai vir como retorno 15 registros da primeira página como resultado. Agora a gente já pode ir para o nosso código e escrever o teste para que isso aqui comece a funcionar. Eu quis passar por aqui primeiro, porque se eu já saísse direto explicando direto no código, provavelmente ia confundir aí, porque a gente não está usando o índice, né, incremental, a gente está usando ele do tipo o ID, e aí ficaria difícil da gente entender se de fato a paginação está acontecendo. Aqui facilmente eu consigo mudar, por exemplo, a página 2, eu já tenho, começa do 15, vai até o 29, e a última página é a página 3. Se eu passar aqui para a página 3, ele vai trazer aí os últimos registros até encerrar. Inclusive, se eu passar uma página 4, ele vai não trazer nada aqui para mim, porque não existe registro aqui na página 4, porque a última página, nesse caso, é página 3. Nós também podemos tratar isso, e a gente vai com um if aqui, ó. Então, se o meu page for maior que o meu last page, lance para mim um erro, então throw new error, e eu vou passar uma mensagem chamada invalid page. O que está dando de errado aqui? Não está dando nada de errado, ele já está exibindo para mim um erro aqui, ó, invalid page, e eu quero que esse invalid page mostre, ó, last page igual ao meu last page. Então, vocês podem ver aqui agora, ó, que a partir do momento que eu passo um número maior aqui do que minha última página, ele vai lançar para mim um erro lá. E eu vou conseguir capturar isso e exibir para o usuário, caso ele faça a besteira de passar uma página que não vale de acordo com a contagem aqui do per page. Tudo isso explicado, vamos voltar para o nosso código agora para poder escrever os testes e implementar isso daqui. Voltando aqui no código, então, o que a gente vai fazer? Deixa eu fechar tudo isso aqui. Vamos começar pelo teste de integração primeiro. Depois a gente faz um teste end-to-end. Venho aqui na listagem e a gente precisa criar uma estrutura primeiro para poder simular isso aqui, né? Para a gente ter certeza que de fato a paginação está acontecendo correta, principalmente quando eu mudar de página, se o usuário que está chegando para mim está de fato na segunda ou na terceira página ali, de acordo com o teste de paginação. Então esse primeiro aqui, a gente vai colocar um ponto only, e eu vou mudar aqui para not paginated. Então esse aqui vai ser paginated. Esse primeiro teste ele não vai ser paginado, ele vai listar para mim os dados sem eu passar registro nenhum, e eu quero que seja exatamente esse formato aqui, ó.
Então o usuário não passou nenhuma paginação, ele tem que estar na página 1, tem que retornar para mim 15 registros. Nesse caso a gente vai injetar 37 lá, igual a gente fez o teste aqui. O formato tem que ser muito similar com esse, com a diferença só que o data aqui vai vir o array de objetos, né, do próprio usuário como retorno. Então vamos começar bem devagar para a gente não bagunçar a cabeça aqui, que isso aqui tende a confundir um pouco. Então vou copiar esse for daqui, vou passar ele aqui para dentro, vou tirar essa parte daqui de cima por enquanto, eu não vou precisar, vou deixar comentado, depois a gente vê se vai fazer sentido manter ela aqui ou não. E aí o que eu vou fazer é construir usuários dentro desse for, na qual o nome e o e-mail deles vai ter o identificador aqui, o index, ó, no nome, e aqui também no e-mail eu vou mudar para index. Dessa forma eu sei que, por exemplo, meu registro vai sair assim, John 1, John 2, John 0, John 1, John 2, até o John 36 aqui, com essas posições. E aqui no meu caso vai ser user, e esse await save aqui que a gente está fazendo aqui fora, a gente vai passar aqui para dentro com esse usuário daqui. Vou tirar esses dois daqui. Esse output que está aqui. Deixa eu só entender qual que é o problema que está acontecendo. Tá, posso deixar esse output aqui também. Só esse primeiro aqui que a gente não vai usar. Então, vamos fazer um console aqui para ver o que está chegando já de cara, para a gente ver se tem alguma coisa errada, né? Então, na verdade eu nem preciso fazer o console.log aqui, eu já posso rodar o teste direto, porque o length aqui está 3, ó, e ele já vai ele tem que quebrar, né? Porque agora eu estou injetando 37 registros, então em yarn test watch only, e aí de fato ele já quebrou, ó. Ao invés de vir 3 registros que estava antes, que a gente estava injetando manual, agora está através desse for aqui, tem 37 registros. Vamos ver o formato que está chegando agora, então vou fazer um console log aqui, desse output.data, só para a gente ver os nomes aqui do jeito que foram registrados no banco de dados, ó. Então vocês podem ver que está exatamente como eu quero, ó. John 0, John 1, John 2 e o e-mail também batendo. Assim eu vou conseguir paginar com mais segurança. Então a primeira coisa, depois de fazer tudo isso já não é mais a primeira coisa, né? Sempre essa é a primeira coisa que me persegue. Vamos copiar isso aqui só para a gente ter a referência. Eu quero isso aqui como resultado. Então a gente vai começar a montar esse objeto aqui no teste. Então a primeira coisa, aqui vai ser 37, não, mentira, aqui vai ser 15, né? Eu quero que o padrão seja 15, então o length do meu data tem que ser 15. Não vou começar pelo length não, que eu acho que ele vai ser mais trabalhoso de fazer. Eu vou começar com o que é mais simples. Vamos começar aqui com o seguinte, ó. Output.page seja, então, to equal 1. Então, a primeira coisa aqui, ele já vai quebrar, porque eu não tenho esse page. Onde a gente vai modificar isso? Vamos copiar isso aqui, levar lá para o meu use case, para a gente ir fazendo também passo a passo aqui. Então, agora eu preciso ter um page como resultado aqui, para ele funcionar lá no meu teste. Então, no meu output agora, além do data, eu vou ter um page que é do tipo number. Já vou cadastrar os outros de uma vez, né, para já ficar pronto. Per page aqui também é um number. O registers aqui, copiar e colar para não escrever errado, vai ser number. Vou ter um last page, que também é um number. Isso aqui, gente, eu estou fazendo dessa forma porque o front-end, por exemplo, ele pode ter uma listagem de dados com aqueles botões de número de página, e aí vocês podem exibir, por exemplo, as 3 primeiras páginas, 3 pontinhos, as 3 últimas páginas. E aí, na medida que o usuário vai navegando, ele vai mudando o número dessas páginas. Se eu tiver 300 páginas, eu não preciso mostrar 300 números ali na linha de baixo, né? Eu posso quebrar isso de uma forma mais inteligente. Então, aqui agora eu preciso fazer o seguinte. Para o teste passar, ele está esperando um 1 aqui e não está recebendo nada. Então, aqui eu preciso ter um page igual a 1. Salvei. E o teste já está passando. Então, vamos voltar lá no teste. E aí a gente já tem aqui essa primeira parte funcionando. O que eu vou ter que ter aqui em cima, então?
isso aqui, ó, dentro aqui das minhas configurações, né, nesse teste que eu fiz, eu criei essas duas variáveis page e perpage. Então, vou copiar tudo isso aqui, só para a gente ir fazendo aos poucos e já deixar comentado aqui em cima. Salvar aqui e comentar. E a gente vai montando ele aqui. Então, a gente vai ter um page igual a 1. Então, const page igual a 1. E esse page aqui é o que está chegando aqui embaixo. Então, deixa eu ver o que está faltando aqui. Agora ele está pedindo os outros registros. Então, também vou ter o per page, que nesse caso aqui é o 15, né? Vamos recortar. Cola aqui. E aí eu passo ele aqui, per page também. Lá no meu teste, eu quero que o per page, por padrão, seja igual a 15. Salve, ele já está passando. Voltando aqui, o que eu tenho de resultado? Eu vou ter o número de registros igual a 37. Então, aqui vai ser um expect registers igual a 37. Vai quebrar, porque a gente não está passando isso. Last page igual a 3. Então, last page aqui igual a 3. E o meu data, vou fazer aquele expect data output ponto data to have length 37, que é exatamente a mesma coisa que está vindo aqui, né, no register. E daqui a pouco a gente vai fazer um teste aqui para ver se eu estou na página certa, tá? Mas vamos fazer primeiro isso aqui funcionar para a gente ter aqui a paginação minimamente funcionando, que ela ainda não está funcionando. Então, per page 15, e aí a gente vai fazer essa conta aqui. Então, ó, a página inicial é essa aqui, a página final é isso aqui, por enquanto não está sendo utilizado. Para eu pegar um número de registros, né, a última página, na verdade, eu preciso usar esses registros aqui. Então, o meu registro aqui vai ser isso aqui, ó, é o getUsers.data. É ponto .data. O meu getUsers já retorna para mim um array de usuários. Então, vai ser getUsers.length. Podem ficar tranquilo, tá? Isso aqui daqui a pouco a gente vai mudar, vai separar isso direito, vai cada um para o lugar certo. Só estou montando aqui primeiro para a gente fazer o teste passar e a gente vai melhorando, incrementando até fazer, de fato, a paginação do jeito certo. Então, aqui eu tenho o meu registers, esse start_send por enquanto não estou usando, o last page aqui já vou passar ele para cá, que eu preciso dele aqui vindo do meu registro. E o meu data aqui é esse slice que eu estou montando aqui do start do engine. Então, esse getUsers aqui, ó, ele estaria com esse slice, com o start e o end. Ó. Se eu faço isso aqui, agora eu vou passar esse last page para cá e o register também. Então, page, como é que é? Page, per page, register. A ordem aqui pouco importa, tá? O objeto não se incomoda com essa ordem. Mas está lá, vamos ver agora o que está falhando. Aqui ele está quebrando porque o meu output data não está vindo mais 37, ele está vindo 15, porque a gente já está paginando o resultado. Então, ó, teste aqui funcionando. Eu tenho a página 1, o per page igual a 15, o registro total de registros, né, o número total que está no meu banco de dados são 37, a última página igual a 3, e o meu data aqui é o 15. E aí eu preciso escrever um teste aqui agora para verificar se de fato eu estou na primeira página. Por isso que eu montei com esse index aqui. Então o que eu vou fazer? De dentro do meu data aqui, ó, expect, eu vou procurar o seguinte, output.data to equal. Eu vou precisar de verificar se no array, então expect array contain, ou seja, eu tenho um array contendo um objeto, então expect object contain. No caso aqui vai ser, lembra que a gente consolou aqui em cima? Deixa eu ver se ainda tem aqui nos registros. Se não tiver, a gente consola de novo. Tem aqui, ó. Eu espero que tenha isso aqui, ó. Só que com os dados corretos, né? Então, ó, vai ser um John 0 e um e-mail aqui
0. Salvo, vamos lá embaixo, está passando. Então, esse primeiro caso aqui já está funcionando. Como eu tenho 15 registros, lembra aqui, ó, vamos voltar aqui e ver aqui de novo. Ó, repare que o meu 15 não aparece, ele vai do 0 até o 14. Então, se eu vier aqui e copiar esse cara e colar aqui e falar que eu quero um John 15, o teste tem que quebrar. Então, eu vou vir aqui, salvar, e aí ele quebrou. Ele não conseguiu achar esse John 15, ó, falhou. Então, eu espero que não tenha, então, not object contain esse valor. Agora a gente tem certeza que, de fato, eu estou na primeira página. Sendo que eu posso até pegar um do meio aqui, eu também, não tem problema. Eu posso pegar, por exemplo, um 10 aqui. Ou seja, ele tem o 0, ele tem o 10, mas ele não pode ter o 15. Está funcionando direitinho. Então, no primeiro teste, a gente já sabe que esse é o resultado esperado para essa paginação. Agora eu consigo vir mudando o que eu preciso mudar nos outros pontos do arquivo, né? Então, por exemplo, eu preciso alterar isso lá no meu, aqui dentro do meu repositório, né? Porque eu estou fazendo essa paginação hoje do lado aqui do meu use case. Não faz sentido eu pegar todos os dados do banco de dados, carregar isso em memória, para depois fazer o slice do lado do meu use case. Eu já vou fazer essa alteração, essa consulta paginada na hora de fazer, de fato, a consulta. Dessa forma, eu não preciso de ter o estresse de carregar tudo para a memória. Pensem só, mais de 1 milhão de registros em memória para depois paginar. Então, não faz sentido. Então, agora a gente vai começar a mover essa lógica aqui de paginação lá para o meu repositório. Posso apagar isso aqui, né? Então, eu não vou usar mais isso. Vamos pegar e fazer o seguinte aqui. Então, vamos fazer as alterações que eu preciso fazer aqui para que o meu repositório tenha condições de calcular isso de forma automática lá do lado dele, né? Para não precisar de fazer isso aqui no meu use case. Vamos ter que alterar algumas coisas aqui já de cara. Por exemplo, esse pages per page que está fixo aqui os valores, eu preciso ter a capacidade de receber valores para eles ou não. E aí, ao invés de eu usar esse start e esse end aqui, que eu usei apenas para poder facilitar o nosso entendimento, eu vou fazer essa conta em cima desse page e desse per page, tá? Dessa forma, eu vou ter apenas duas variáveis aqui para controlar essa paginação. E se eu tiver retorno aqui vindo, né, se eu tiver algum parâmetro sendo passado do meu execute, eu vou usar esses valores para poder calcular em qual página que eu tenho que estar e qual que é o número de registros também eu tenho que exibir em tela. Então, para isso, eu vou ter um input aqui. Então, vai ser um input do tipo input, que a gente vai construir aqui embaixo, uma tipagem. Então, type input, ele pode ter o page, que é do tipo number, e o per page, que também é do tipo number. Esses dados podem ser opcionais, né? Então eu posso passar só, por exemplo, eu quero a página 3. Se eu não informar qual que é o número de per page que eu quero, ele automaticamente vai exibir para mim 15 como padrão. Se eu informar, eu quero que ele exiba aquele padrão, aquele número que ele pediu para ser exibido. Então, se por exemplo eu falar, olha, eu quero página 15, eu quero página 2 e eu quero 50 registros. Beleza, se o usuário pedir isso, o usuário vai ter baseado naquilo que ele pediu. Só que eu vou travar esse número. Eu não quero, por exemplo, que ele exiba todos os registros do banco. Então ele pode colocar página 1, per page 1 milhão, e aí eu vou ter o mesmo problema acontecendo. Então o bloqueio que eu vou fazer aqui vai ser, no máximo, 25 registros se o usuário não exibir um per page, né? Ou melhor, se o usuário passar de 25, o limite máximo de registros que eu posso exibir por página vai ser 25 nesse projeto, porque eu coloquei na minha cabeça, é totalmente arbitrário aqui. Né? Por exemplo, teve projeto que eu já trabalhei que você podia exibir até 500 linhas do banco de dados. Mas nesse caso eu vou trabalhar com 25 só porque, sim, não tem um motivo claro não. E aí esse input aqui, ele pode ou não ser passado, né? Eu tenho a opção de passar ou não, e aí com base nele eu vou fazer os tratamentos aqui embaixo. Então, por exemplo, se o usuário me informar um input, e se nesse input tiver um page, o que eu quero que seja consultado? Se o input page for maior ou igual a 1, eu quero que ele considere esse input page. Então, input page.
Se não, ele vai considerar, opa, aqui não é II, né? Aqui no caso é os 2 pontos, se não, ele vai considerar o 15 lá para mim. Então, que é o valor que eu tô... Não, é 15. Aqui vai ser o página default, que é no caso 1, né? Então é assim, ó. Se o usuário passou para mim um input e nesse input eu tenho uma página e essa página for maior ou igual a 1, ele vai pegar o input page. Se não, ele vai pegar o valor inicial como 1. Porque se o usuário passar, por exemplo, 0 aqui, eu vou ter um problema para poder calcular, né? Ele vai calcular 0 menos 1, vai dar menos 1 per page e aí vai quebrar a conta toda. Então, por padrão, sempre o usuário vai estar na página inicial 1. E aí, para não ficar esse número mágico aqui, eu vou criar uma propriedade da minha classe aqui chamada defaultPage, que vai ser igual a 1. Tá? E vou deixar ela privada aqui, porque eu não quero que ela seja exibida lá para o restante da minha aplicação, né? Para quem chamar esse use case aqui, não precisa ter informação desse defaultPage. E eu vou passar esse defaultPage para cá. Preciso passar um this aqui. Então, ó, se o input, mais uma vez explicando, né? Se o usuário passar um input e nesse input tiver um page, e nesse page o usuário passar um valor maior ou igual a 1, eu vou passar o valor desse usuário aqui para dentro dessa variável page. Se ele não passar um valor menor ou igual a 1, maior ou igual a 1, né? Se, por exemplo, ele passar 0 ou não passar nada, ele vai pegar por padrão esse default page aqui. Vou fazer a mesma coisa para o meu per page. Então, vou copiar isso aqui, vou colar. E o que vai mudar aqui, ao invés de page, vai ser o per page. Aqui vai ser o per page. E aí eu preciso também passar aqui para per page, criar uma nova default aqui, que vai ser o per page, que eu defini que vai ser 15, né? No teste lá a gente falou que ele tem que retornar 15, então vai ser 15 aqui. E eu vou passar esse cara para cá. Beleza. Então, ó, o teste continua passando. Vocês podem ver que eu estou mudando aqui, o teste está rodando, beleza. E aí agora, essa conta aqui que eu estou fazendo do lado de cá, né, do start e do end, eu vou ter que tirar daqui para poder levar lá para dentro do meu repositório. Que é essa mudança aqui, né, esse slice que eu estou fazendo do lado de cá, eu quero que aconteça lá no meu repositório. Então, para poder passar essas informações, eu já tenho o page e tenho o per page. Opa, sem querer eu ativei meu caps lock aqui. Então, ó, page, per page aqui. Eu vou ter que voltar aqui no meu user repository e falar que essa listagem agora recebe 2 parâmetros, que vai ser o page, que é o número, e um per page, que também é um number. Então, number aqui para os 2. E aí, eu consigo passar agora essas 2 informações. Eu vou tirar essa linha daqui, passar para cá, vou passar o page aqui, e o per page aqui. Pronto, ele já parou de reclamar na listagem, né? Mas eu ainda não estou utilizando essa informação lá dentro do meu repositório. Então eu já vou recortar isso daqui. Vou recortar daqui. Vai começar a quebrar, então se eu salvar ele já vai parar de funcionar. Vamos aqui no repositório, em memória. Vou receber o page, que é o number, um per page, que também é um number. Vou passar esses 2 aqui para dentro. E aí aqui, esse get users aqui, que ele está pegando o length, vai ser do this database. Então, this database.length. O end, eu acho que ficou faltando copiar o start, né? O start não veio. Então, copia aqui, recorta, na verdade, né? Passa para cá. Então, ó, o start, o end, o register está aqui, o last page está aqui, o per page, registers, get users aqui. Na verdade, eu vou pegar desse registers. Não, deixa eu só entender aqui como que eu fiz. Eu fiz o slice aqui dentro, ó. Então, vou copiar isso daqui. Vou passar para cá. Bem aqui. E aí eu vou retornar para fora aqui do meu repositório aquilo que eu preciso, de fato, exibir para o usuário no meu use case. Quais são as informações, então, que eu preciso exibir para ele lá? Vai ser o meu last page. Então, aqui eu vou ter o meu last page. Eu vou ter o meu users, que vai ser um objeto que vai estar dentro de data. Então, vai ser nesse formato, ó, eu vou ter
last page, qual que é a última página, o data, e eu também vou ter o número de registros. Então, quais as informações que vão sair de dentro aqui da minha listagem? O número de registro do banco de dados, que vai ser uma contagem, que inicialmente a gente está fazendo aqui com esse length, mas quando eu estiver usando o ORM, por exemplo, vai ser um count que eu vou usar para poder pegar o número de registros. O last page, que ele está fazendo a conta aqui baseado no que eu passei de per page, igualzinho eu expliquei, né, extensivamente aqui, né, como a gente fez. E o meu data, que de fato vai ser o array de usuários aqui, que eu estou passando. E aí a gente já começa a ter mais um problema aqui, que está falando aqui, esse registro aqui não existe nessa tipagem que eu estou passando aqui como retorno da minha promise, né, da minha listagem. Então a gente vai precisar alterar também, lá no meu repositório, aqui na interface do repositório, qual que vai ser o retorno desse list aqui. Então já vou criar uma tipagem aqui, exportar type, vou colocar um paginated results, vai ser igual a isso aqui, que é exatamente o que está sendo retornado lá, um registro que é do tipo number, um last page que é do tipo number, e um data que é um array de alguma coisa. Então, data, um array de alguma coisa que eu ainda não sei. Tá? A gente vai resolver daqui a pouco usando uma outra ferramenta aqui do TypeScript para isso. Então, aí aqui agora eu vou ter um paginated resulted. Então, paginated results. E agora a gente já tem o erro sendo deslocado para uma outra ponta aqui, que é esse data aqui. Que ele está falando que o type users, que é esse cara, não é do tipo array sem identificação. Como que eu vou fazer então para, olha, eu quero que esse data aqui ele seja dinâmico de acordo com o dado que eu estou passando para ele aqui. Aqui eu tenho esse users que é o meu objeto de entidade e eu quero que esse data aqui ele seja tipado de acordo com o resultado que eu quero. Nesse caso aqui eu poderia passar direto, né? Poderia vir aqui no meu repositório e falar que esse aqui é um array de user e ele iria funcionar. Então se eu venho aqui embaixo agora, a minha listagem continua dando problema. Deixa eu ver qual que é a falha. Deixa eu entender aqui por que ele está quebrando. List, tal, type number, page, promise page, result. Tá, deixa eu ver o que é que está quebrando aqui. Tá, esse data é um array de usuários. Vamos ver aqui. Data, array de usuários. Tá, deixa eu apagar e ver qual que é o retorno que ele quer. Ele quer um data, que vai ser o meu users aqui. Ele pede o last page, ele pede o registers. Por que ele continua reclamando? Ah, já sei o que é. Aqui eu esqueci de mudar. Aqui, ó. Aqui também eu tenho que mudar. Ao invés de ficar promise users array, eu preciso passar dessa forma aqui. Aí ele vai parar de reclamar aqui. Né? Como eu tô assinando esse método, aqui eu falei que ele ia retornar uma promise de array de users e no próprio método estava errado. Essa é a vantagem de trabalhar com TypeScript, né? Ele vai te indicando ali que tem alguma coisa errada, você vai corrigindo em tempo de programação. Sem precisar de, rodou lá na aplicação, rodou e agora eu vi que está com problema em produção. Não, ele exibe para você aqui em tempo que você está fazendo alguma coisa errada. Só que isso aqui tem uma desvantagem, né? Se eu estiver trabalhando com uma paginação de usuários, vamos supor que isso aqui eu não tenha vinculado diretamente a essa interface de usuário, seja uma interface externa, tá? Eu tenho uma interface que qualquer resultado que seja paginado, eu quero que tenha esse formato aqui, onde eu tenho registers, o last page e um data, nesse caso aqui está fixado que é o user. Eu quero ter uma forma de falar que esse data ele é dinâmico de acordo com o retorno de dados que eu vou ter do meu banco de dados. Para isso, eu vou usar um generic aqui. Então, além de passar essa tipagem aqui, eu vou dizer que esse array aqui é do tipo T. E eu preciso informar o que é esse T no momento que eu montar esse data aqui na minha tipagem. Então, vocês podem ver que agora já começou a reclamar aqui, ó. Então, eu preciso informar, ó, generic type, paginated result, requer pelo menos um type argument. Qual que é esse type argument aqui? Eu vou passar para cá, que vai ser um user aqui. Então, ó, ele vai retornar para mim um array de users. E aí, dentro da minha memória, eu preciso fazer a mesma coisa.
esse user que eu estou recebendo aqui, eu preciso passar aqui. E aí ele não reclama mais e eu tenho os resultados que eu preciso para poder trabalhar agora lá na minha listagem de usuários. Então, ó, eu posso vir aqui agora, tirar isso daqui, né, não faz mais sentido. O que eu vou retornar do meu getUsers agora? Ó? É um paginated results. Então aqui eu vou ter getUsers.data. Isso aqui já vai funcionar, porque eu já tenho a paginação acontecendo. Esse registers aqui, eu vou ter de dentro de getUsers.registers. E o last page, eu vou ter dentro de getUsers.lastPage. Salvo, e aí os meus testes voltaram a funcionar. Dessa forma, eu já tenho a paginação acontecendo do lado do meu repositório. Vamos dar uma passada aqui para ver se está tudo certo. Aqui está correto. Esse N aqui, por enquanto, eu vou deixar, né? Lembrando que esse getUsers aqui é só porque eu não tipei a tipagem do database, por isso que eu tenho esse noExplicitN aqui na primeira linha, que eu até falei lá quando a gente estava montando, que eu acho bobeira ter que tipar aqui, porque isso aqui é um teste em memória, eu não precisaria de fato criar toda uma estrutura para montar esse database em memória aqui não. Mas se vocês quiserem também, daria para poder criar, tá? Só gerar uma tipagem aqui específica para esse users, e aí passar ele aqui, ao invés de unknown, passar essa tipagem e ele automaticamente vai reconhecer aqui. Ok, então a gente já tem a nossa listagem funcionando. Eu quero fazer agora um teste da seguinte forma. Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo, vou tirar esse one daqui e vou falar com ele que agora esse teste é paginado. Ao invés de passar aqui o meu use case sem nenhuma tipagem, sem nenhuma paginação, né? Eu quero que agora eu passe um objeto aqui, ó, olha o que eu tenho aqui dentro agora. Qual página que eu quero e qual per page a quantidade de dados que eu quero que seja exibido. Então, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso teste aqui de mock e eu vou falar o seguinte, se eu passar aqui, por exemplo, test, qual que é o número de last page que eu vou ter? Ó? 4. Então a gente vai fazer isso. Então, per page vai ser igual a 10. Dessa forma, o teste vai falhar porque ele recebeu aqui 10, né? Então aqui no per page tem que ser 10. Ele vai continuar falhando porque o número de páginas aqui, ó, o last page que eu estou vendo aqui, deveria ser 4. E mais o que falhou? Um output data aqui, ó, to have length 15, tem que vir 10, porque é o número de páginas, o per page que eu exibi, então 10. Salvei. Vamos ver onde é que está falhando, peraí. Aí agora ele está falhando porque aqui, ó, esse object contain aqui, ó, lembra que quando eu passo 10, é 10 menos 1, então aqui no caso seria um 9. E ele está quebrando porque ele está procurando esse cara aqui, ele está esperando que ele esteja aqui, e ele não existe mais. Então se eu colocar um ponto not aqui e salvar, está passando agora. Então eu sei que tem paginação acontecendo, ele está indo até o 9, porque o 10 não está vindo. Eu posso até tirar esse cara aqui também, para ficar bem claro, né? Então not John 10 aqui, dentro desse array de resultados. Agora eu vou fazer o mesmo, então eu vou colocar aqui a per page, paginado, e eu vou colocar agora também um pela página. Então vamos copiar, colar aqui, tirar esse one daqui, e eu vou paginar pela página. Então, ao invés de ser per page, eu vou paginar a página. Então, se eu colocar um página 2 aqui, o teste vai quebrar. Vamos ver qual que é o resultado esperado. Eu estou com 10, né? Eu copiei do de cima, então eu tenho... Na verdade, eu não estou passando aqui mais 10. Então, o esperado aqui é que o per page seja 15. O data aqui seja 15, que é o padrão que eu deixei definido lá no meu use case, né? Que está aqui. Então, o default page é 1, o default per page é 15. Então, esse é o esperado. E o que está falhando agora? O 1 e o 2 aqui, que é o número da página. Então eu esperava aqui que fosse página 2, ele estava recebendo 1, e aqui um número de páginas, né? Então se eu passar, por exemplo, aqui, o que eu coloquei? Coloquei página 2, então aqui está a página 2, e o default é 15.
Então, com o default 15, o número de páginas aqui, a última página vai ser 3. E aqui tá 4. Então, 3. Salvo. E aí a gente tem, mais uma vez, falhas acontecendo porque, olha só o que está vindo aqui de resultado. Ó. John 15. Por que John 15? Porque eu estou na página 2. E se eu estou na página 2, o 0 não pode existir. Então o 0 não pode existir e eu espero que tenha um John 15 aqui. Salvo e o teste está passando. Então agora a gente já sabe que a paginação está funcionando, sem paginar nada, ele está trazendo a primeira página. Colocando um per page aqui, ele já está trazendo para mim esse valor aqui fixo, né? A página que é atual é a página 1, se não definir qual é a página, ele traz a página, a primeira página. Se eu definir somente a página e não definir o per page, ele vai trazer o default aqui para mim, que é o 15. Faltam fazer 2 testes, que é copiar isso aqui. Agora eu vou criar page and per page. Então eu vou criar um page 2 per page. Vamos pôr um 3 aqui. E vamos simular aqui para ver o que vai ser de resultado. Então, página 2, per page 3, o que eu vou ter? Eu vou ter, a última página vai ser igual a 13, e o meu data aqui vai ter esses 3 resultados. Ó. Então, se eu venho aqui, eu vou ter uma página aqui, vai ser 2, o per page tem que ser o 3, o data length vai ser 3, a last page aqui, no caso, vai ser 13. Vou salvar, ele vai falhar, né? Deixa eu tirar esse only daqui. Porque o resultado que está vindo aqui não bate com o que eu estou esperando aqui no array container. Então, eu espero que tenha o 3 aqui e não tenha, por exemplo... na verdade aqui é expect. Tenha o 3 e não tenha o 6, por exemplo. Então, se eu passar aqui, passar o 6 aqui também, passar aqui o 3... Se eu descer, está passando. Então agora a gente já testou também quando a gente pagina página e per page. E por último, mas não menos importante, ficou faltando a gente fazer essa parte aqui, né? Que é quando o usuário passa uma página maior do que aquela que o banco de dados paginou. E aí a gente tem 2 opções aqui, né? Eu posso fazer esse tratamento do lado do meu use case, porque eu simplesmente pego aqui o per page e faço o tratamento, ou eu faço esse teste também, o teste não, né? Faço esse tratamento do lado do meu repositório. Então, no momento que o usuário passa aqui uma página maior do que o meu número de last page, eu posso tratar aqui e exibir o erro para esse usuário. Eu vou fazer desse lado de cá, por quê? Porque aqui, ó, eu já tenho um last page. Então, faz sentido para mim, tá? Faz sentido para o meu caso travar o usuário bem aqui. Então, se, por exemplo, se o usuário passar que o page dele for, a página dele, né, for maior do que a página atual, então, vou colocar aqui, ó, se, vou copiar, né? Vou copiar daqui, ó. Copio isso aqui, colo aqui. Então, salvo. Se a página que o usuário informou for maior que a last page, o que eu quero que aconteça? Que ele indique esse erro aqui para mim. Vamos ver se está falhando aqui. Ele já quebrou. Por que ele quebrou? Porque aqui, ó, o meu last page está valendo 0. E está acontecendo isso porque eu estou fazendo uma conta aqui agora, ó, com last page igual a 0. Deixa eu entender primeiro a falha aqui. Por que ele quebrou? Espera aí. Page and per page. Então, se página aqui tá vindo last page igual a 0, isso aqui não deveria ter quebrado não. Per page, vamos ver qual que é a falha aqui. Pera aí. Ó, depois que eu bati cabeça aqui um tempo para poder achar o que estava acontecendo de errado aqui, por que ele estava falhando, eu vi o problema e é um problema besta. Reparem aqui em cima, no meu teste, que eu estou fazendo uma consulta aqui, ó. Eu vim aqui no meu use case e fiz uma consulta antes de injetar os dados. Isso aqui é sujeira do primeiro teste que eu tinha pego. Vocês podem reparar, inclusive, que eu não estou fazendo nada com esse output aqui.
Depois eu estou fazendo uma outra consulta, ó, um await execute aqui, um outro await execute aqui embaixo. Então eu posso tirar isso daqui, eu não estou usando, posso passar para cá um const. E aí eu descobri, vamos voltar, né? Vamos explicar como que eu descobri primeiro, que é mais legal. Eu percebi que lá eu coloquei um console log aqui no meu list, repositórios, e peguei os dados de tudo que estava chegando. Então page, per page, last page, e foi verificando. Mas por que ele está chamando duas vezes aqui? Na hora que eu salvei, ó, ele está chamando duas vezes o mesmo registro. Lá no meu use case só tem uma chamada para o list, então por que ele está chamando duas vezes? Vindo aqui, tá aqui. Ele chamou aqui a primeira vez. Por default, como eu não passei nada, ele pegou o 1 e o 15, mas eu não tenho nenhum registro no banco de dados. Então, o last page é 0 e o register também é 0. Então, eu vou tirar esse cara daqui, passar esse const para cá e vou fazer a mesma coisa nos testes de cima. Então, eu não preciso disso aqui. Passar aqui como const. Não preciso desse aqui. Passar aqui como const. E finalmente não preciso desse aqui. Passar aqui como const. Salvo. Agora sim está funcionando. Ó. Ele está trazendo apenas um registro aqui. Posso tirar esse console de cá. E aí a gente vai fazer agora o tratamento de fato. Então, ó, se a página for maior que o last page, ele tem que retornar um erro para mim. Inclusive, nessa brincadeira aqui, eu acabei vendo um possível problema que a gente pode enfrentar nesse caso, né? Que é se o meu registro vier em branco, né? Se eu não tiver dado nenhum, por exemplo, o usuário fez uma listagem na página e não tem dado cadastrado no banco de dados, né? A primeira vez que ele está consultando ali, está vindo com um array vazio. Nesse caso, eu teria uma falha. Por quê? O meu page vai ser, por padrão, 1 e meu last page vai ser 0, porque eu não vou ter nenhum registro no banco de dados, e aí ele vai calcular, vai trazer 0 e vai cair nesse throw aqui. Então a gente vai ter que fazer eu vou fazer esse teste aqui também, né? A gente vai ver ele falhando, e a gente vai ter que mudar isso aqui para ele não cair nessa condição de falha que eu acabei notando agora aqui. Por sorte, na hora que eu fiz essa busca, eu acabei caindo numa falha que iria acontecer no futuro, quando o banco de dados estivesse zerado. Então vamos lá, vamos copiar isso aqui, vou fazer o mesmo caso, só que aqui agora vai ser um throw, né? Então eu não preciso de todas essas checagens aqui. Deixa eu quebrar aqui com cuidado, senão eu deleto coisa que eu não pode. Tá, eu vou fazer isso aqui, então vou fazer um failed aqui, né? Que ele vai falhar, failed, invalid page. Então, se o usuário vem aqui e coloca, por exemplo, ele não vai passar um per page. Então, se eu passar um per page aqui, uma página... Não, ele não vai passar... se eu colocar só o 2, o que, que ele me entrega aqui? Então, se eu colocar aqui como 2, o default é 15. O número de o last page aqui é o 3. Então, se eu venho aqui e passo um 3, um 4... ele tem que cair num throw, e ele já está caindo. Invalid page, last page igual a 3. E é exatamente isso que eu espero que aconteça. Então aqui, no meu expect, deixa eu colocar essa mensagem aqui, eu espero que ao executar isso aqui, então vamos mudar esse expect para esse formato de execução, ao executar esse cara, ele caia num throw, new error, com essa mensagem aqui. Então, cola aqui, salva. Não preciso desse output, não preciso do await. Salvei, desci e o teste já está passando. Tem um 2 only aqui, por isso que tem 2 ali. Vou tirar esse only daqui. Agora a gente vai ter que testar aquela condição que eu falei, né? Que é simplesmente vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Eu quero executar isso aqui sem passar nada. Então, vamos copiar de um aqui que está funcionando, que é esse caso aqui, que eu não preciso escrever demais, né? Então, é aqui. Então, o que eu quero que aconteça aqui, vocês vão entender o problema. Ó, se eu vier aqui agora, executar esse use case sem passar nada, qual que é o padrão que eu espero que aconteça aqui? Eu espero que ele me entregue isso aqui, sendo que a primeira página vai ser 1, per page vai ser 15, o registros aqui vai ser 0,
E o last page, no caso, vai ser 0. Agora a gente está num problema, porque qual que é o correto aqui? Ele retornar para mim não 0, mas o last page ele tem que ser 1. Né? Vamos ter que tratar isso aqui, olha só. Ele está caindo numa condição que a última página é a página 0, porque o registro está zerado. Eu não salvei nenhuma informação no meu banco de dados e estou tentando fazer uma listagem aqui. Então vamos aqui no nosso execute e vamos ver como tratar isso. Que como a gente está fazendo lá no nosso repositório, essa checagem aqui, não vai dar certo. Então o que eu preciso fazer é o seguinte. Eu posso consultar para ver se o last page, se o last page for diferente de 0 e o page for maior ou igual a last page. Deu certo aqui, é isso mesmo. Porque se o last page for igual a 0, significa que ele não conseguiu encontrar nenhum registro. E aí ele está entregando para mim, vamos voltar no nosso teste aqui para a gente ver o que está vindo. Ele está entregando exatamente esse resultado aqui. Vamos ver agora se esse teste de cima está funcionando. Tá funcionando. Agora vamos rodar tudo aqui. Vou colocar um only na paginação toda. Então, ponto only aqui. Yarn test only. Watch. E tá aí todos os 6 testes de paginação finalmente funcionando. Vamos mudar primeiro aqui esse também, né? Então aqui é list page. List user without registers. Pode ser. Tá aí. Então agora a gente tem resultados não paginados, resultados com paginação por página, resultados com paginação pela página, listagem com página hiperpage paginated, né, paginado pelos dois, uma falha ao tentar paginar com uma página inválida e trazendo os dados com o banco de dados vazio. Então, conseguimos finalizar aqui a nossa implementação. Já nos testes de integração, se eu rodar agora yarn test tudo, a gente vai ter problemas nos outros testes, né? Teste end-to-end falhando. E por alguma razão também a gente tem aqui um teste de delete falhando também. Já sei por que está falhando. Vamos começar primeiro com delete. Então vamos ver aqui, fechar. Vamos aqui no teste do delete. Por que isso está falhando? Porque agora, olha só, eu tenho lá no meu repositório, ele obrigatoriamente pede que eu passe valores para cá. Aqui ele está pedindo, né, no repositório é obrigatório passar o page ou per page, porque isso é uma forma de eu calcular esses registros aqui. Então, o que eu vou fazer no delete é, ao invés de fazer a consulta direta pelo banco de dados, igual a gente está fazendo aqui, eu posso chamar o nosso... Deixa eu ver se isso vai funcionar. Sim, vai funcionar. Ao invés de eu chamar o banco, eu vou chamar o nosso use case de listagem, que aí eu não preciso passar pelo banco de dados aqui, eu não vou precisar de forçar a inserção de page per page nesse caso, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma nova variável, let list users use case é igual a list user use case. Vou precisar passar ela aqui para baixo, igual a new list user use case. Ela por padrão me pede um repositório. Aqui vai funcionar porque a gente está usando o mesmo repositório compartilhado entre os dois use cases. E aqui, ao invés de fazer dessa forma, eu vou colocar um await list use case.execute. E aí ele vai conseguir buscar esses dados de lá. Então eu vou copiar para cá. Vou copiar para cá. Salvo. E aqui também vai falhar porque o output desse cara aqui agora é diferente, né? É o ponto data aqui. Eu tenho que passar um ponto data, que é
a informação que vem do objeto que retorna da listagem de usuários. Vamos rodar o teste de novo. Continua quebrando. Vamos ver. O que está falhando? Vamos rodar só esse aqui. Então, ponto only. Yarn test menos only watch. E aí a gente vê aqui que está pegando. Ó. Tá, ele está esperando que... o que ele está esperando aqui? Pera aí. Delete users na linha 21. Aqui, ó. Ficou faltando um ponto data aqui. Era só isso. Estava faltando um data, por isso que ele estava quebrando. Então, primeiro ele consulta para ver se não tem nenhum registros. Depois ele injeta os registros aqui dentro. Depois ele consulta de novo, verifica se tem 3 lá dentro. Deleta um usuário. Aqui. Depois ele consulta. E depois ele verifica se, ao deletar esse usuário, você só tem apenas 2 registros. Então, já está funcionando. Vamos tirar o only daqui. Yarn test para rodar tudo de novo. Agora eu só tenho os testes end-to-end falhando. Vamos começar com o delete, que o delete está mais simples. Então vamos no teste end-to-end, delete. Inclusive aqui ficou faltando colocar o nome, né? Então delete user. Vamos ver aqui. Qual que é a falha que está acontecendo? É que agora... deixa eu entender aqui também qual que é o problema. Tá, vamos olhar aqui junto. Então ele está criando os 2 usuários, está fazendo a listagem aqui. Aí ele espera que esse outpost list tenha um data. Vamos comentar uma parte aqui, que a gente vai vendo aonde ele está falhando, né? No caso do teste end-to-end eu consigo rodar com o botão. Deixa eu parar aqui tudo, rodar aqui, para a gente ir vendo aos poucos. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Ele esperava... já sei o que é. Aqui está com um objeto fixo, ó. Eu acho que eu cheguei a comentar isso numa aula, na hora que a gente estava fazendo os testes, né, que eu não posso fazer dessa forma aqui, porque está vindo mais informações do que ele espera. Então, ó, aqui agora o retorno é diferente. Eu tenho um object contain, então vou ter que tirar isso daqui. Vai ser deixa eu remover tudo isso aqui. É um object expect.object contain. Isso, salva. Vamos rodar de novo para ver se agora ele passa. Era isso mesmo, tá vendo? Era só porque é um objeto contendo um data que contém essas informações. Como eu já estava passando direto o objeto, ele estava vindo mais registros do que aquilo que era o esperado. Então, só para vocês entenderem, eu vou dar um Ctrl Z aqui e salvar. Olha só, ele mostra para mim ali o que está vindo a mais. Aqui, ó, tá vindo isso aqui, ó, last page, page, per page, coisa que não está aqui na declaração do retorno que eu espero. Eu espero um objeto que só tenha um data e dentro desse data tem esses caras aqui. Mas agora está vindo mais. Está vindo data e mais alguns itens. Inclusive eu poderia até testar isso de uma forma diferente, né? Eu não preciso mais de olhar isso aqui. Eu posso ver o número de registros que estão chegando. Já que eu tenho acesso ao registers aqui, eu poderia bater e olhar isso direto. Vamos rodar o teste de novo. Passou. Agora vamos vir para a parte de baixo aqui. Mesma coisa aqui, ó. Eu preciso recortar isso e passar um expect object contain, salvo, e vamos rodar o teste completo agora. Passou, yarn test, e a gente agora só tem um teste aqui, que é o de listagem quebrando. Vamos dar nele, ver aqui o que está acontecendo. Mesmo caso, ó, a gente tem, aqui está faltando passar um expect object contain. Isso aqui. Então vamos executar. Passou. Ctrl L e yarn test. E tá aí os 29 testes funcionando, dessa vez com paginação.
Vídeo longo, um pouquinho denso, apesar de ser simples, né? É uma listagem de usuário com paginação. Mas eu acho que é interessante a gente ter feito dessa forma aqui, porque primeiro fica clara a explicação bem direta aqui de como a gente fez com o array, como a gente começou desde o início trabalhando com array. Eu até cheguei a pensar em, não vou usar o array não, vou instalar primeiro o banco de dados, para depois a gente fazer a paginação, e aí eu venho aqui nos testes, e na hora de fazer esse teste de listagem aqui, ao invés de injetar o repositório em memory, eu ia injetar o banco de dados já real, mas não ia ficar um negócio legal, né? E vocês vão ter agora um exemplo aí de como fazer com o array também. Tudo que dá para fazer com o banco de dados, dá para fazer com o array. Você escreve um pouco mais, né? Acaba tendo que fazer mais algumas mudanças ali, algumas operações, mas no final do dia dá para fazer tudo com o array, exatamente o que vocês fariam com o banco de dados, só escrevendo mais. Para o próximo vídeo, eu acredito que finalmente a gente consegue chegar na implementação do banco de dados. Já vou até colocar aqui uma nova branch, então 08 pagination, e aí vamos comitar pagination adicionada, tudo bonitinho. Vamos rodar o teste de novo, yarn teste. Ok, tudo passando. A gente já tem toda a estrutura necessária para começar de fato aí a implementação do banco de dados. Tá quase acabando, tá? Esse material aqui ficou um pouco mais longo do que eu estava imaginando, mas eu acho que ficou legal porque tem bastante coisa explicada aí. Tem, obviamente, várias formas de fazer a mesma implementação. Tem jeito bem mais fáceis, tem jeito sem teste nenhum, tem ferramentas que vão auxiliar na implementação disso. Por exemplo, se vocês usarem o Nest tem uma forma de trabalhar ali com o decorator bem mais simples, né? Aqui a gente teve que fazer tudo isso na mão, fazer um injectable aqui, construir com a biblioteca. Lá já vem quase que por padrão, isso é o default deles. Mas eu achei interessante mostrar, principalmente para quem for, eu já sei como fazer isso aqui, se for trabalhar com uma outra ferramenta que tem esse modelo de injeção de dependência com esse modelo de injectable inject aqui, não vai ser uma coisa, um bicho de sete cabeças. Então, para o próximo vídeo eu espero já fazer a implementação do banco de dados, a gente vai utilizar o Docker para isso, e também o Drizzle para fazer as manipulações, e finalmente a gente vai fazer aí subir esse projeto, né, na nuvem para finalizar esse curso. Antes, vamos ver como é que ficou lá no Bruno, né? Vamos dar uma olhada lá no Bruno também. Aqui a gente tem a listagem. Vamos rodar o projeto. Então, yarn dev. Tá rodando. Vem aqui na listagem, exibe. Tá aí. Exatamente o que eu esperava. Página 1, per page 15, não tem nenhum registro. Last page 0, data 0. Se eu venho aqui no create e crio um usuário, lembrando, né, mais uma vez que aqui no script eu estou fazendo a inserção de um nome aleatório a cada vez que eu clico. Agora vai fazer todo sentido, ó, vou criar vários aqui. Ó, cliquei várias vezes. Se eu vir na listagem de usuário agora e clico, ele está exibindo para mim que eu tenho 41 registros aqui e eu tenho minha última página sendo a 3. Se eu criar mais alguns aqui, vou criar mais... Ó, criei mais alguns aqui. Vamos lá no list de novo. Agora eu tenho 62 e a última página é 5. Se eu venho aqui na minha rota e passo interrogação, né, como primeiro parâmetro, page igual a 2, e executo, ele não pegou. Por que não pegou? Porque a gente não implementou ainda nos nossos controllers essa paginação. Eu esqueci dos controllers. Maravilha! Só que eu não vou fazer isso nessa aula porque tá longo demais e os controllers vai dar um pouco mais de trabalho também, porque a gente vai ter que implementar um esquema para poder tratar isso. Ficou faltando, né, os controllers. Eu quase fui direto para o banco de dados, ainda bem que eu lembrei aqui de olhar no nosso Bruno essa implementação. Mas no final vai ser exatamente isso. Vou ter um page aqui igual a 2 e um per page, por exemplo, igual a, sei lá, 15 ou 10, e aí ele tem que fazer essa consulta considerando esses parâmetros e trazer para mim um resultado paginado. Por enquanto só está funcionando aqui do lado dos testes,
porque não tem nada disso sendo implementado aqui no meu controle. Vocês podem ver, ó, que eu estou chamando o execute aqui sem passar os parâmetros de paginação. Vejo vocês na próxima aula, quando a gente de fato vai implementar aí os controllers, ou controller no caso, né, o controller de listagem, com essa paginação. Beijo!